Se você não consome pelo menos um tanque de combustível por mês, um motor a diesel não é uma boa opção para você. E eu vou justificar isso aí tecnicamente nesse vídeo. Então, você gosta de tecnologia automotiva? Está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, vocês devem estar curiosos para saber a explicação técnica ou as explicações técnicas que justificam essa afirmação que estava fazendo, que o motor diesel não é para quem roda pouco. Tá? Esse tanque de combustível que eu falei é uma referência, mas quem não gasta um tanque de combustível por mês, evidentemente ele não está utilizando o veículo, esse tipo de motor, de forma permanente ou de forma intensa. Motores a diesel sempre foram feitos para trabalho, para rodar muito, para estar muito tempo em funcionamento. Mas ok, vamos começar falando do próprio combustível, que tem características especiais que fazem o veículo funcionar e ter as suas características. Aliás, o motor a diesel leva o nome de Rudolf Diesel, que foi quem inventou o ciclo diesel, que é diferente do ciclo Otto, que é o que faz funcionar os veículos gasolina e etanol. Então, o motor a diesel tem um ciclo de funcionamento diferente e tem, portanto, também esse combustível diferente que vamos ver as características agora. Vejam aqui na tela, estou compartilhando assim as propriedades do diesel. Estão vendo aqui em corte, esse corte lateral do que seria um cilindro com pistão, e aqui está a válvula, injetor. Estamos vendo dois jatos de injeção. Nós sabemos que nesses motores modernos de injeção direta a diesel tem mais do que dois jatos aí pelo corte lateral, 5, 6 ou mais jatos de injeção para distribuir completamente de forma mais homogênea essa injeção de combustível. Ok, mas vamos voltar aqui ao combustível diesel. Que características tem? Olha, para começar, valor energético, 35,8 megajoules por litro. 35,8 megajoules o joule é uma medida de energia. É muita energia contida num litro de combustível, ou seja, bem a mais do que tem a gasolina e o que tem o etanol. Mas isso acontece em determinada situação, e é a situação do ciclo diesel, que são motores que trabalham com alta pressão e alta temperatura, motores muito comprimidos, relação de compressão 17, 18, 19, 21 a 1, ou seja, a quantidade de ar que entra no seu cilindro vai ser comprimida 20, 21 vezes, aumentando pressão e temperatura. Nesse momento, entra a injeção, um jato de injeção, vários jatos de injeção, pulverizado, fininho, desse combustível diesel que quando toma contato com esse ambiente de altíssima pressão e temperatura, ele entra em combustão espontânea, ele detona, ele se autoinflama. Esse é o princípio de funcionamento do ciclo diesel, que não leva a vela de ignição, a diferença do ciclo Otto, ok? E como vocês viram aí, já é um motor de muita energia. Essa energia vai se transformar em torque e potência, principalmente em torque que mais se busca nesses motores de trabalho. Outro elemento que tem aqui o combustível diesel, ponto de fulgor. O ponto de fulgor é a temperatura em que esse combustível começa a soltar vapores. Vapores que são vapores inflamáveis. E no caso do diesel, aqui estamos vendo que o ponto de fulgor é 38 graus Celsius. Já se comparado com a gasolina ou com o etanol, por exemplo, é 16 graus. É mais frio do que o diesel, começa a soltar vapor. E a temperatura da gasolina é menor ainda. Às vezes até próximo de zero já está soltando vapores que podem ser inflamáveis. Claro que com 38 graus não dá para encender ainda o diesel, mas já é uma temperatura que começa a soltar vapor. E vamos comprimir mais e ter mais temperatura para que ele consiga essa autodetonação. Outro detalhe importante aqui, número de cetano. Cetano é a capacidade de um combustível a resistir
a detonação, ou seja, a combustão espontânea. E 48 é um número alto de cetano, quer dizer que o diesel tem essa propriedade. Podemos comprimir muito ele antes de que autoinflame, antes de que entre em combustão espontânea. E quanto mais comprimimos, mais vamos conseguir esses 35,8 megajoules, mais energia vai liberar no momento da combustão. Então, essa é uma característica desse combustível. Outra coisa importante, olha, presença de água e sedimentos, o máximo tolerável em volume percentual é de 0,05% de água no volume total dessa medição que está sendo feita, 0,05. Mas quer dizer que alguma coisa tem de água. Sim, por quê? Porque o diesel, para ser injetado, como nós estamos vendo aqui, esse jato de injeção tem que ser comprimido o combustível também no sistema de injeção. E toda vez que nós comprimimos um fluido, aumenta a sua temperatura. Aumenta a sua temperatura e bem mais do que 38 graus, como está aqui. E nós já vimos que a 38 graus começa a soltar vapores. Então, e o diesel também, o sistema de injeção diesel tem outra característica, tem um sistema de retorno. Parte do combustível volta para o tanque e tanque de combustível, voltou com mais de 38 graus, já está dentro do tanque soltando vapores. Solta vapores, condensa, forma gotículas de água e ele vai naturalmente, sempre um pouquinho de água vai formar e isso é outro elemento a controlar. Aqui vamos ver duas situações importantíssimas, viscosidade e lubricidade. A viscosidade cinemática, que não tem nada a ver com cinema, quer dizer, cinemática de movimento, a 40 graus Celsius, ela vai de 2 a 4,5 milímetros quadrados. E essa viscosidade tem que ter todo o fluido, e no caso importantíssimo do diesel é porque ele tem também uma lubricidade. A lubricidade máxima, aqui está vendo 460 microns, nessa medição da ISO 12156. Ou seja, o combustível diesel tem que ter viscosidade e lubricidade porque ele é quem vai lubrificar todos os componentes móveis do sistema de injeção e eles são extremamente precisos. Então, as luzes de montagem, a folga entre os componentes em movimento, vamos ver um pouquinho mais detalhado isso daqui a pouco, ela é mínima, ínfima, e tem que ter um filme de algum tipo de óleo que lubrifique aí. E quem lubrifica é o próprio combustível. Então, mais uma vez, água, sedimento de qualquer coisa é ruim, é muito crítico para um diesel, por isso o sistema também é delicado, precisa de manutenção periódica, precisa de ver alguns detalhes que vamos ver ainda. E outra coisa importante, enxofre, que ultimamente, nas últimas décadas, se fala muito a presença de enxofre. Antigamente estava no combustível diesel em maior proporção, porque era também um elemento lubrificante. Mas o enxofre se transforma em muitas ocasiões em ácido sulfúrico, e isso aí é extremamente contaminante. Então, os novos combustíveis S10 e S500 estão respondendo. O S10 tem 10 miligramas por quilograma de enxofre e o S500, 500 miligramas por quilograma de combustível, de enxofre não combustível. E isso aí faz com que as novas gerações, principalmente veículos que são agora de Euro 6 e o Euro 5 também, que tinha todo o sistema de pós-tratamento, tinha que trabalhar, tem que utilizar o S10 e não pode utilizar o S500, ok? Mas beleza, a gente falou de pós-tratamento no outro vídeo, você pode entrar e ver um pouquinho mais de como funciona esse sistema. Olha, essa tabela aqui embaixo eu queria compartilhar com vocês por uma curiosidade que eu acredito que nem todo mundo está sabendo isso. Vocês sabiam que o combustível varia conforme a época do ano, o combustível diesel, né? No caso, o óleo diesel varia conforme a época do ano e o estado onde você mora, onde é abastecido. Por quê? Vejam aqui. Porque o combustível, entre os diferentes elementos, tem que lembrar que o combustível está num balanço químico, tem vários elementos aditivos e alguns são tipo parafinas, né? Então, essas parafinas, quando a temperatura é muito fria, tendem a cristalizar e passam a entupir o filtro de combustível, o filtro de diesel. Então vejam aqui, essa tabela que vem de onde? Vem do Manual de Diesel 2023 da Petrobras. Está disponível lá no site da Petrobras, você pode ver muito desses dados que eu estou falando aqui e essa tabelinha aqui também de todos os combustíveis, ok?
Então, ponto de entupimento de filtro a frio. E vejam só, eu não vou ler tudo, mas vocês estão vendo aqui os sinais da federação, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, Sudeste. Olha, em janeiro a temperatura é 12 graus. Ó, é mais quente, né? Janeiro, fevereiro e março é 12 graus. E aí vocês vão ver como varia conforme o estado. Por quê? Porque vão utilizar diferentes aditivos. Quando o clima começa a ficar mais frio, olha, nós vamos ter a possibilidade de formar cristalizar, então vai entupir o filtro. E aí a Petrobras, que é a fornecedora, vai fazendo variações dos aditivos que coloca, as proporções de diferentes componentes para abastecer os diferentes postos. Isso quer dizer que podemos dizer que temos o diesel de verão e o diesel de inverno, a grosso modo, e dependendo do estado onde você mora, isso varia. Isso já vai dar uma pista importantíssima do combustível diesel, que eu vou reiterar mais de uma vez. Ele tem prazo de validade e cada vez é menor com a inserção do biodiesel, o aumento do biodiesel, o componente diesel, o combustível diesel, ele se deteriora. É por isso que é importante também você consumir e não guardar no tanque. Aí vai formar água, vai formar parafina, vai formar a bactéria que se forma junto com biodiesel e seu sistema vai dar problema ao sistema de injeção. Por isso é um dos elementos que o combustível diesel tem que rodar, tem que consumir sempre. Não é um carro para ir levar as crianças no colégio ou para ir no trabalho, 10 minutinhos de rodagem, parar o dia inteiro e voltar. Vai dar problema. Por isso que eu estava falando do tema a referência, se você consome menos de um tanque por mês, repense a viabilidade de você ser proprietário de um veículo a diesel. Ok, eu vou avançar um pouquinho mais para ver alguns fenômenos que acontecem na combustão dos motores a diesel. Para isso, compartilhando mais uma tela aqui, mas prometo que não vou entrar em todo esse aspecto aqui tecnológico de tantos dados aqui, simplesmente uma referência para explicar. Primeiro que nada, o motor a diesel precisa de muita pressão e muita temperatura. Aqui vocês estão vendo VC, que é o volume da câmara de combustão, e P, que representa a pressão do sistema. Falamos que são motores altamente comprimidos, mas também nós temos que introduzir uma massa de ar grande, uma massa de ar fresco, uma massa que vai se juntar depois, fazer a mistura com o diesel, com combustível injetado. Está aqui a massa de ar fresco, que basicamente vai acabar formando duas zonas aqui, né? A zona 1, que está mostrando toda a zona de carga, nós chamamos carga, a carregar o ar para dentro do motor, para dentro do cilindro, essa é a região de carga. E depois nós temos a Z2, a zona 2, que é a zona limite da mistura de ar combustível, onde se formam os diferentes jatos de injeção, ok? Isso por um lado. Tudo isso será comprimido. Então, nós vamos ter uma vazão volumétrica do combustível quando nós injetamos, que está sendo mostrado aqui, uma quantidade de combustível injetado que vai determinar a energia que depois vai liberar essa explosão, e um tema importantíssimo aqui, a propagação do calor, que está mostrando aqui, propagação de temperatura. Todas essas siglas aí, não vamos entrar em detalhe, mas só para vocês terem uma referência, tudo isso medido, está vendo que tem barra, os graus de giro do virabrequim. Tudo isso aqui, a quantidade, a proporção de combustível injetado com base no ângulo de giro do virabrequim. A proporção, quanto que aumenta a temperatura também medido conforme está girando o ângulo de giro na manivela do virabrequim, ok? A taxa de vaporização do combustível também é outro elemento que se vê aqui. Tudo isso é analisado em laboratório, né, nos motores. Por quê? Porque quanto mais energia calórica libera, mais joules, mais energia nós vamos ter nesse motor. Por isso é tão importante. E depois estamos vendo aqui também a taxa de queima, a taxa de queima do combustível, que tanto queimamos esse combustível, e tudo isso vai resultar nisso que vemos aqui em vermelho aqui, que é o próprio
trabalho mecânico, essa energia que se transforma em energia química e térmica em energia cinética do movimento ou em movimento mecânico, que é o que nos interessa. Por que estou revisitando tudo isso aqui com vocês? E olha só também, aqui esse outro desenho está mostrando assim a geometria do spray de injeção. Esse desenho que está aqui, ele tem esse formato específico, claramente desenhado quando o injetor é novo, obviamente. Se esse pequeno orifício tem um pequeno desgaste, que são centesimais, esse cone aqui de injeção já não vai ser o mesmo, e tudo que nós vimos aqui, a vazão volumétrica, a propagação de temperatura, a taxa de vaporização, tudo isso, a queima e a energia liberada para o sistema não será a mesma. Por isso é tão importante trabalhar com motor a diesel sempre em temperatura. É um motor de trabalho, inclusive em um regime muito específico. A maioria dos motores a diesel, eles têm que trabalhar no regime de torque. Se você olha um caminhão, por exemplo, vai ter na RPM, no tacômetro lá que mede essa RPM do motor, vai ter sempre uma zona que está em verde e ela é estreita. Essa zona em verde é a zona de torque do motor. Ah, mas você não tem um caminhão, eu tenho uma SUV. É a mesma coisa. Por mais que o motor seja um pouquinho mais elástico, ele tem um ponto ideal de funcionamento que é a zona de torque do motor a diesel, e onde tem a maior carga de ar, onde tem a maior temperatura para poder liberar essa energia. A temperatura não é a temperatura do relógio, do marcador, a temperatura do motor, a temperatura de queima da câmara de combustão. E qual é? A ideal de funcionamento. Tanto é que vocês vão ver que tem veículos que utilizam as famosas velas aquecedoras. Faz muito tempo, o veículo a diesel tinha essa dificuldade, anos atrás, da partida a frio. Por quê? Porque nós vimos que ele entra em combustão, precisa um pouco mais de temperatura. Então, a partida a frio, e aí utilizava velas aquecedoras. Vejam aqui o desenho que estou compartilhando na tela com vocês. Essas velas aquecedoras que entram na câmara de combustão, elas funcionam quando o motor está frio, na partida a frio, mas agora ela entra em funcionamento em diferentes situações de uso normal do veículo. Você pode estar andando com o veículo faz uma hora e as velas podem entrar em funcionamento, e entram. Por quê? Porque identificaram que a temperatura da câmara de combustão já não estava tão quente, então precisa manter essa temperatura de queima perfeita. E essas velas aquecedoras, obviamente, são controladas eletronicamente. Só para entender como é necessário que esse motor trabalhe em um regime estável o máximo possível, em uma condição mais privilegiando torque, com a temperatura de combustão e de todos os elementos em movimento muito bem estabilizada. Por isso não é ideal para andar na cidade, arranca e para, liga, desliga. Essa não é a utilização que vai dar mais vida útil ao motor diesel. Essa é a situação que vai gerar o quê? O que nós vemos hoje no mercado. O que mais vemos no mercado? A carbonização. A carbonização de diferentes elementos do motor a diesel. Estamos falando desde a ponta dos injetores, a carbonização, sabe de quê? Também do coletor de admissão. Tudo isso fica basicamente entupido. Por quê? Porque nós não estamos utilizando o veículo no regime para qual ele foi, vamos assim, mais projetado. Porque o motor diesel é para trabalho, o motor diesel é para caminhão, é para picape sim, mas picape que faz estrada, picape que trabalha, que está a um regime de trabalho prolongado, não é para arranca e para, mais uma vez, para motor frio. Você quer detonar rapidamente o motor a diesel? Faça trajeto curto, não deixe ele atingir a temperatura de todos os componentes, vai carbonizar, principalmente nos veículos novos, que já utilizam EGR e vários sistemas de pós-tratamento que precisam uma regeneração. Não vai acontecer
nunca essa regeneração e vai continuar acumulando carvão e é um círculo vicioso, porque esse carvão que se deposita na ponta dos injetores, por exemplo, vai fazer com que aquele jato que nós vimos bonitinho já não aconteça dessa forma, a queima incompleta sobre resíduo. Vai acumular nas válvulas de admissão, por exemplo, não vai entrar a quantidade de ar que tinha que entrar, vai começar a entupir também o coletor de admissão, também restringe a entrada de ar, então a mistura de ar com o diesel não vai acontecer mais carvão. Por isso que eu digo, começa num processo que se acelera muito rápido a carbonização. Por quê? Mais uma vez, porque não está trabalhando na temperatura e na condição ideal os motores diesel que se utilizam para ir levar as crianças no colégio. Tá? Não é indicado para isso. Outra coisa que eu queria dividir com vocês, vejam aqui na tela os componentes internos. Essa bomba que está aqui é sempre uma bomba Stanadyne e um injetor da Bosch. O que eu quero mostrar com isso aqui? Existe uma altíssima precisão dos componentes internos. Em um injetor, esse conjunto de agulha, de injeção e tudo mais, essa válvula, você não queira saber qual é a tolerância. Aliás, tem um vídeo mostrando qual é a tolerância. Quem tem mais interesse pode ver aí. Dos injetores, como funcionam, mas é pouquíssima a folga entre a agulha e o corpo do injetor. E aí, outra vez falando, tem que ter o diesel limpo, sem água. Tanto é que, veja só, a maioria dos veículos, diesel, por não falar todos, se você só olhar lá no filtro de combustível, embaixo vai ter uma tampinha uma rosquinha para drenar água. É uma atividade ou um procedimento que tem que ser feito com uma certa regularidade. Então você diz, poxa, eu me comprei um carro, uma SUV, não sei o que, eu vou ter que fazer de mecânico lá para drenar o filtro, por mais que tenha um sensor. Então, é por isso, se você fala com um caminhoneiro, se você fala com uma pessoa que tem um ônibus e maquinária, ele faz isso regularmente. Só drenar água do tanque de combustível, drenar água do filtro, porque aqui não pode chegar água de jeito nenhum. Porque se chegar água nesses componentes internos de uma bomba ou nos componentes internos de um injetor, cadê a lubricidade? Acabou a lubricidade e esses injetores de bomba vão embora. Não só por sedimentos, partículas, senão porque o diesel perdeu a sua lubricidade. Enfim, eu acho que coloquei bastantes argumentos para entender que o motor a diesel é fantástico, mas como ferramenta de trabalho, para aquele que utiliza todos os dias, para quem não importa o tamanho do motor, mas é um motor que tem que trabalhar o dia inteiro, o máximo possível, fazer a manutenção, fazer o dreno do tanque, fazer o dreno do filtro. É um carro que, claro, você deve estar pensando agora, mas dá trabalho. Vai dar mais trabalho, mas ele entrega um rendimento ótimo para quem utiliza o diesel como ferramenta de trabalho. Muito bem, era isso que queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e se gostam desses temas também, que explicam um pouquinho mais qual é a aplicação correta de cada uma das diferentes tecnologias automotivas, coloca aqui nos comentários que estaremos fazendo mais vídeos. Aguardo vocês na próxima entrega.